museu de arte paleolítica do mundo é em Foz Coa. Mas isso a maioria dos portugueses já sabe. O que talvez não saiba é que a melhor maneira de ver as gravuras que celebrizaram o vale do rio Coa é à noite. Descer o vale até às gravuras é por si só uma aventura muito emocionante. Vai querer vir connosco nesta visita guiada. António Martinho Batista, eu sei que o edifício do Museu do Coa é maravilhoso. O próprio museu é extraordinário, mas, em rigor, o museu está lá embaixo. Exatamente. Nós, no Museu do Coa, como é chamado, temos um grande centro de interpretação da arte rupestre que está no Vale do Coa. Verdadeiramente o museu, o grande museu do Coa, é o Vale do Coa. Os últimos 23 km de vale, com inúmeras gravuras espalhadas por ambas as margens do vale e também em alguns vales adjacentes, constituindo neste momento o maior conjunto mundial de arte paleolítica ao ar livre. Este é, de facto, o grande museu da arte paleolítica mundial. Um museu a céu aberto e que se vê melhor à noite. Já nos vai explicar como e porquê. Antes de descermos, pergunto-lhe qual é o sítio exato a que nos vai conduzir hoje. Vamos ver o sítio da Penascosa, e onde vamos ver gravuras da fase antiga, das mais antigas gravuras que há no Coa, o período mais antigo, mais de 20 mil anos. 20 mil anos? Mais de 20 mil anos. Não quero demais sublinhar que a nossa era tem 2 mil anos. É por isso que nós, na pré-história antiga, deixámos de usar o antes de Cristo e o depois de Cristo. Nas cronologias que usamos para a pré-história antiga, no fundo é o paleolítico, usamos o antes do presente, before present, é a terminologia inglesa, porque não se justificava manter esta cronologia da nossa própria civilização, que teoricamente começou no ano zero. Não, nós aqui, quando falamos há 20 mil anos, é há 20 mil anos antes do presente. Portanto, acabou-se o antes de Cristo. Acabou-se, pelo menos na pré-história antiga. Vamos descer? Com certeza. Vamos até lá abaixo.
António, já se percebe porque é que à noite se vê melhor, não é? Sim, sim. A luz rasante nós podemos controlá-la e painéis com as características deste, não é? Uma superfície rochosa, completamente recamada de gravuras. A única maneira de as ver bem é, de facto, com a luz artificial. Porque de dia o sol de manhã está por trás, à tarde está de frente e há um momento ali entre o meio-dia, 2 horas, 2h30, em que ele está rasante e essa é a altura também em que fazemos aqui visitas diurnas. Estas figuras, eu consigo perceber assim, de repente, sem as suas explicações, pelo menos 2. Um animal aqui, a cabeça de um animal aqui, outro animal ali, mas há mais. Exatamente. Bom, é exatamente uma característica da fase mais antiga da arte do Koa, aquela que vai para lá de 25 mil anos. 25 mil anos. 25 mil anos. É a fase antiga da arte do Koa, num período que nós, arqueólogos, chamamos gravetense. Eu sei que isto são nomes um bocadinho fortes, mas é assim que são classificados. E hoje em dia conseguimos identificar muito bem as gravuras deste período antigo e uma das características é exatamente esta sobreposição intencional nestas superfícies rochosas, como neste caso aqui na Rocha 3 da Penascosa, um dos exemplos melhores que temos no Koa deste tipo de gravuras. E porquê é que eles sobrepõem as gravuras? Bom, isso é um enigma que nós, de facto, tentamos perceber, porque se olharmos para o lado, temos outros painéis lisos, sem qualquer gravura. Isto é como se fosse a parte nobre deste sítio, que nós chamamos, arqueólogos, enfim, chamamos a isto um santuário, à falta de melhor termo, que é um sítio sacralizado pela arte rupestre, isso parece não haver grandes dúvidas sobre isso. E, portanto, este é um sítio nobre dentro deste santuário. Imagina entrar numa igreja, tem o altar-mor, que é a parte nobre da igreja, depois os altares laterais. Digamos que isto é o altar-mor. O altar-mor deste santuário, como é o sítio da Penascosa no Val do Koa. E depois há uma sobreposição, as gravuras vão se sobrepondo ao longo do tempo. Poderão ter passado aqui centenas de anos entre a primeira gravura e a última. No entanto, todas estas gravuras têm o mesmo estilo e pertencem todas a essa fase antiga. Só que essa fase antiga prolongou-se por milhares de anos. Nós não sabemos exatamente quando começou nem quando acabou. Mais ou menos conseguimos já localizá-la neste tempo longo, que é o tempo paleolítico, que vai para além de 25 mil anos. As escavações que aqui foram feitas no Vale provam também a ocupação do Vale nesse período. E, portanto, o que temos aqui, no fundo, é uma sobreposição dos animais típicos deste período aqui do Koa. Desde logo, cabras, que é o animal que está na base deste conjunto de sobreposições, que nós chamamos uma estratigrafia figurativa. No fundo, estuda-se como um quadro. Só que no quadro vai-se ao pigmento, nós aqui estudamos o traço mais antigo, o mais recente, e estudamos, enfim, as sobreposições para saber as mais antigas e as mais recentes. Temos, portanto, aqui cabras, auroques, o grande touro selvagem, que no Paleolítico era o maior bicho que vivia aqui na região, um grande herbívoro. O auroque no estado adulto podia atingir 1.200 quilos, portanto está a ver, é o dobro de um animal de lida atual, de um touro atual, é o antepassado dos touros atuais. É? E também aqui uma cabeça de cavalo, por exemplo, aqui assim esta figura é uma cabeça de cavalo, aliás com uma crina muito interessante, que se pode até paralelizar com a crina dos atuais cavalos de Przewalski, que é no fundo digamos, o descendente dos mais antigos cavalos paleolíticos, que alguns deles foram figurados aqui no Val do Koa. Crinas retas, direitas, que não desciam nem para um lado nem para o outro, e é o que temos aqui. No fundo, o quarto animal que aqui falta é o veado, que curiosamente nesta fase mais antiga até é o menos gravado destes 4 herbívoros, que são os animais tipo da arte paleolítica do Koa. E o que nós temos aqui chega a um ponto em que já no Paleolítico muitas destas figuras não eram verdadeiramente perceptíveis, porque elas iam se sobrepondo, até recuperavam inclusivamente alguns. Portanto, não é só agora que é difícil lê-las. Já no Paleolítico era com certeza difícil. Então qual era a intenção? Digamos que a gravura é depositada quase como um ex-voto no painel. A gravura é quase como um ex-voto. E, portanto, no fundo, o significado da própria gravura pode variar ao longo do tempo. E, portanto, nós olhamos e dizemos é um auroque, é um cavalo, é uma cabra, mas há um significado por trás disto. Como nós conhecemos a nossa simbologia do tempo presente, se formos numa estrada e tivermos curva à direita, curva à esquerda, sabemos o que isso significa. No Paleolítico, a sociedade que produziu estas gravuras também conhecia esse outro significado. E nós aqui no sítio onde estamos, onde foram identificadas cerca de 100 rochas nos 2 lados do rio, este é outro aspecto curioso. As figuras do período antigo estão nas 4 últimas praias que existiam no Koa Paleolítico, no Koa Fóssil. E, portanto, digamos que este sítio é escolhido e é monumentalizado pela arte, em painéis como os que temos aqui.
O António usou aí várias expressões que eu fui retendo. Sinalética, altar, arte. Não são sinónimos e eu gostava de perceber como é que se articulam, porque se o objetivo era sinalizar alguma coisa, enfim, nós hoje não consideramos que um sinal de stop é arte. Claro. Se o objetivo era religioso, enfim, também quem produzia os símbolos religiosos durante séculos não os entendia como arte, não é? Arte é uma expressão que nos remete para noções mais contemporâneas e Exatamente. Que tem a ver com qualquer coisa que no limite é inútil, que satisfaz outra dimensão do que é ser humano, não é? Mas que não tem uma utilidade, uma funcionalidade imediata. No fundo, a arte é aquilo que nos separa dos animais. Sem arte, portanto, o homem seria praticamente igual aos restantes animais da criação. Nós usamos o termo arte porque, curiosamente, muitas destas gravuras ainda nos causam emoção. Eu sei que a arte é um conceito muito recente, até na história ocidental, e há pouco, quando falava de que quem fazia a arte, enfim, eram, por exemplo, na Idade Média, quase toda a arte é religiosa, ou pelo menos a que restou, toda ela tem cariz religioso. E quando a arte rupestre começou a ser estudada, havia esta tendência para considerar também ela como um fenómeno de caráter religioso. No entanto, há outra escola arqueológica mais purista que insiste em chamar a sítios como este grafismos. É um grafismo. Ou seja, fez-se aqui um traço na rocha, que por acaso é um animal, fez-se grafismo. Não, eu prefiro a arte rupestre porque, apesar de tudo, considero, e penso que o COA demonstra um bocado isso, no COA só eram autorizados a gravar os verdadeiros artistas, para utilizar um conceito contemporâneo, nosso. Porquê? Porque a maior parte das gravuras, embora tenham um estilo muito estereotipado, muito idêntico, são obras feitas com uma grande mestria e, portanto, podemos até considerar o grande mestre da Rocha 3 da Penascosa, que é esta? Que é este que estamos aqui a ver, onde há uma série de gravuras, provavelmente até feitas pela mesma mão, não sabemos, mas prolongando isto, enfim, para outros sítios aqui no Vale do Coa, nós temos uma série de motivos com uma grande e uma enorme qualidade estética e é por isso que nós lhe chamamos arte, que vai um bocadinho para além do simples grafismo. No Paleolítico, a maior parte das gravuras eram figuras zoomórficas, próprias de sociedades de caçadores-coletores. Sim, não se figura o humano, não é? O humano é muito raro, é menos de 1% a percentagem das figuras que temos aqui. Isto são símbolos, que não há dúvida que são símbolos, é um código, uma sinalética que vai muito para além do único significado de a gente dizer que isto é um auroca, um cavalo, ou seja o que for, vai muito para além disso. O grande desafio que a arqueologia tem é, de facto, descodificar toda esta vasta região aqui no Baixo Coa, que foi monumentalizada pela arte. Eu gosto de dizer pela arte e não pelos grafismos. As rochas aqui são xistos, são rochas que criam estas superfícies muito lisas, estes painéis são muito lisos e, portanto, são ótimas superfícies para a gravação. Mas são muito duras. Muito duras. Se isto fosse granito, provavelmente a erosão, a meteorização no granito já teria feito com que muitas figuras tivessem desaparecido. O xisto não. Qual é o problema do xisto? Por exemplo, até vemos aqui, esta superfície estava mais atrás e ela está a tombar. Avançar. E há, inclusivamente, outras figuras aqui que estavam ligadas ao painel primitivo. Portanto, a erosão aqui no xisto processa-se não pela própria erosão da superfície em si, que também evidentemente é erodida, mas pouco, mas pela fraturação do xisto, quase como um baralho de cartas. Portanto, de alguma forma, o xisto preserva mais a gravura do que outro tipo de pedra. Sendo estas as gravuras mais antigas do Coas, são as que se vêem melhor, porque são as feitas com traço profundo. Esta picotagem profunda, como vemos nesta rocha, elas inicialmente, quando foram feitas, viam-se muito bem, além do mais a patina era branquinha e elas com certeza que se viam bem, mas como são gravuras muito profundas, preservam-se muito bem e hoje em dia, então, com a luz rasante, vêem-se lindamente. De resto, António, não é demais lembrar aqui o fascínio que a arte rupestre provocou em Picasso, no próprio Picasso. E foi beber aí para algumas das suas criações mais extraordinárias, não é? Como a Guernica. Precisamente, e Picasso tem duas expressões interessantes. Quando primeiro visitou Altamira, ele dizia, depois de Altamira, tudo é decadência. Que é curiosíssimo ver aqueles bisontes revolotearem no solo e tal. E da mesma maneira,
quando visitou Lascaux, porque Lascaux é descoberto no início da Segunda Guerra Mundial, quando ele visitou Lascaux, Lascaux é de facto também um sítio impressionante, e o Picasso dizia: o que é que nós artistas do século XX estamos a inventar que estes artistas não tivessem já inventado? Porque em Lascaux há ali uma série de escolas, digamos assim, que no fundo dão muito, no fundo, o que era a arte da primeira metade do século XX. E é curioso que dois dos sítios mais emblemáticos influenciaram claramente um artista com a grandeza de um Picasso, que experimentou praticamente todas as capacidades que o artista do século XX podia explorar. Mas eram coloridas essas imagens que ele viu? Porque eram em grutas. Sim. Estas seriam coloridas? Estamos em crer que algumas delas seriam, porque aqui no Coa há algumas gravuras que ainda têm restos de pintura. Na zona Só da como Faia, estão ao ar livre, evidentemente a tinta desapareceu. desapareceu. Mas com certeza, e o homem Os paleolítico... pigmentos, não é a tinta, não é? Sim, é um pigmento que no fundo transforma-se em tinta, não é? Sim. Misturado com água e até com alguma matéria orgânica para se colar à rocha. E temos aqui no Coa restos de pintura no sítio da Faia, um sítio longe daqui, na zona granítica, curiosamente. Temos restos de pintura e isso sugere que muitas gravuras aqui do Coa poderiam também ser pintadas. António, estamos na presença de gravações que atestam a vontade de representar o movimento. Exatamente. Isto é extraordinário. Quase uma espécie de pré-invenção do cinema, não é? Numa forma bidimensional, como é aqui o destas superfícies. Este é um bom exemplo, por acaso, porque é uma figura de um equídeo, um cavalo, um macho, com 3 cabeças, sugerindo exatamente o movimento numa cena de cópula, em que a fêmea está por baixo, gravada de uma maneira mais fina, e por cima está o macho com 1, 2, 3 cabeças, sugerindo precisamente este movimento de morder a crina, digamos assim. Por acaso é a única figura aqui no Coa que tem 3 cabeças. Temos uma série delas com 2 cabeças, algumas de grande qualidade também estética. E são exatamente coisas como esta, gravuras como esta, cenas como esta, no fundo isto é uma cena, não é? Que nos levam a considerar isto exatamente uma forma de arte. E seguramente estas figuras desencadearam muitas discussões em que os senhores arqueólogos não estavam sempre de acordo. Digo eu. Sim. Há sempre, evidentemente, na interpretação. Tinha uma teoria, outros tinham outra teoria, sim, não? Sim, nós no Museu do Coa até explicamos, temos uma síntese das 4 principais teorias explicativas da arte paleolítica, desde a mais simplista, a arte pela arte, que é uma coisa que vem do século XIX, até às teorias influenciadas pela antropologia do final do século XIX, princípio do século XX. Esta arte monumentalizou esta paisagem e isto é que é curioso. Nós depois, a partir daqui, podemos fazer uma série de, digamos assim, de subteorias à volta disto, se com esta arte se faria aqui, por exemplo, nesta zona, como há nós aqui, no caso do Museu do Coa, até temos um bocadinho essa explicação, se há, digamos aqui, um percurso cerimonial, digamos assim, através da arte, a orientação das cabeças das Ou seja, figuras. seria uma zona de convergência de comunidades, de grupos? Talvez o termo até mais correto seja esse. O Vale do Coa é, de facto, um lugar de agregação fundamental. E nós ponto de encontro de grupos. Um ponto de encontro, seguramente. E a arte, neste caso a arte rupestre, é uma espécie o tal ex voto, que já falámos, depositado na rocha, evidentemente pelos indivíduos autorizados a tal, porque todas as sociedades têm que se organizar de determinada maneira. Para nós hoje é muito difícil sabermos como é que as sociedades paleolíticas eram organizadas aqui no Vale. Sabemos que, enfim, não seriam grandes bandos, mas o tal lugar de agregação que é o Vale, isso hoje parece fora de causa. Conhecemos outros sítios com arte paleolítica de ar livre na Península Ibérica, alguns fora da área do Coa, a maior parte fora da área do Coa, mas aqui é o grande lugar de agregação, é o sítio onde pela concentração de gravuras que existem. A maior concentração e digamos que é quase a fonte do resto que está à volta. Há inclusivamente sítios em que nós podemos identificar claramente a mão de gravadores do Coa, ou pelo menos de gente que passou pelo Coa. E aí o Coa, sim, será mais, em vez de dizermos, isto era um grande santuário. Bom, é um lugar de agregação. Isso, hoje em dia, não parece haver dúvidas sobre isso. Quem era esta gente? É o Cro-Magnon, é o homem do Paleolítico Superior Europeu. São sapiens sapiens, como nós,
têm a mesma capacidade craniana que nós temos, só não têm a nossa tecnologia. Porque a Península Ibérica, no Paleolítico Superior, não teria assim tantos habitantes como isso. Enfim, cálculos feitos podem andar entre 50 a 100 mil, digamos assim, mas é muito difícil a gente dizer isso, e nomeadamente neste período da fase antiga do Coa. São pequenos bandos de caçadores que seguem o ritmo da caça. Nós aqui no Coa já descobrimos uma série de acampamentos desses Aliás, bandos. tem uma bela reprodução no museu, lá em cima. Exatamente. O museu que é um centro de interpretação do museu efetivo. Do museu onde nós estamos agora. Onde nós estamos, que é o território, precisamente. não é? Mas a nossa equipa de escavadores, coordenada pelo Thierry Aubry, tem continuado estes trabalhos de escavação, e eu posso anunciar uma boa novidade é que as nossas escavações, nomeadamente no sítio da Cardina, que é aliás um sítio classificado Monumento Nacional também, foi identificado o ano passado um fundo de cabana grafitense, portanto pode ir a 26, 30 mil anos antes do presente, e na base, digamos, desse fundo de cabana estamos a chegar ao homem de Neandertal, ao Paleolítico Médio. Estamos a chegar ao período em que há indústria lítica, portanto objetos de pedra, que podem ter sido feitos, elaborados pelo homem de Neandertal. É claro, o estudo está ainda embrionário, mas precisamente a nossa equipa garante-me que aquilo já são materiais do Paleolítico Médio e, portanto, estamos a prolongar cada vez mais no tempo longo paleolítico aqui a ocupação humana do Vale do Coa. António, essa cabra é uma cabra? Sim, sim. É linda. É uma espécie pirenaica, é uma cabra lindíssima, proporções corretíssimas e feita com uma técnica aqui muito própria do Coa, com um traço ligeiramente polido. E ainda hoje é um motivo de belo efeito. Tem uma série de pormenores, a boca bem assinalada, o olho, a orelha perfeita, a própria cauda com 3 tracinhos. Aliás, é uma técnica de execução muito típica aqui do Coa, fazer este tipo de caudas destes animais. E, de facto, é uma das gravuras mais bonitas do Coa. Aqui atrás de mim está um belo macho, uma cabra montês também, lindíssimo, de proporções maiores que a cabra que vimos anteriormente. É um animal, é um macho, vê-se muito bem pelos cornos, pela prega peniana, e é uma figura extremamente bem equilibrada, sem grandes sobreposições e, portanto, destaca-se bem. Podemos considerar aqui este cantinho dedicado à cabra, com 2 belos exemplares, tanto a cabra que vimos primeiro como este grande macho. O último livro do António Martinho Batista chama-se O Paradigma Perdido. Exatamente. E isso remete diretamente aqui para o que se passou com a descoberta das gravuras paleolíticas no Vale do Coa. Exatamente. Eu chamei-lhe Paradigma Perdido, intencionalmente, portanto é um título que é tomado precisamente de um princípio, que é o facto de, durante mais de 100 anos, a arte paleolítica ser considerada a arte das grutas. Cavernas. Das cavernas. E das cavernas profundas. O próprio se dizia nos manuais de pré-história, a arte das grutas. E com a descoberta da arte do Coa, revelou-se, digamos assim, um paradigma que estava perdido na arqueologia europeia, que é a arte de ar livre. No fundo, aquilo que nós chamamos a arte da luz, por oposição à arte das trevas, que era a arte das cavernas. E é o Coa verdadeiramente que revela isto na arqueologia europeia e, enfim, de uma maneira completamente emblemática, digamos assim. Portanto, nós com o Coa recuperámos esse paradigma que estava perdido há milhares de anos. Ou seja, recuperámos a luz para os pré-históricos. Evidentemente, o homem paleolítico vivia com a luz, não com as trevas. E a arte do Coa é exatamente isso, é uma arte da luz. Isso colide diretamente, esta revelação do Coa, colide diretamente com todos os estereótipos que nós tínhamos sobre os homens das cavernas, os homens não das é? cavernas, as cavernas profundas, muito barbudos e tal. Não, isso é tudo um disparate que, evidentemente, são coisas que foram ultrapassadas com a descoberta do Coa.